Mano, que episódio foi esse? Sério. Toda vez que eu termino um episódio de House of the Dragon, meu hype vai nas alturas porque essa série simplesmente não tem defeitos. A Dança dos Dragões oficialmente começou e nós já vimos as primeiras mortes dessa guerra civil Targaryen pela sucessão do Trono de Ferro. Mas vocês também precisam ficar ligados na guerra que está acontecendo nos bastidores. Porque vocês viram ali que esse embate entre Mysaria e Larys Strong já começou, né? E eles já começaram a agir. Com quem a lealdade deles realmente está? Qual é a deles? Aqui nesse vídeo a gente vai comentar esse episódio 9 com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon. Toda semana é assim, tem aqui no canal a análise do episódio da semana e mais um outro vídeo ajudando a aprofundar algum conceito nesse universo, né? Um vídeo especial explicando algum ponto específico. Portanto, se você tá gostando da série, tá gostando aqui da minha cobertura, esse é o momento. Não perde tempo não. Se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sino de notificações também para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E claro, você pode sempre me seguir no Instagram para me dar uma força por lá. O episódio passado terminou com a morte do Viserys e esse episódio já começa mostrando as consequências da morte dele na corte. Uma coisa interessante que eu notei aqui é que os aposentos da rainha ainda são separados dos aposentos do rei. A gente viu isso com mais evidência no episódio 5, onde aquele guarda vai chamar a Alicent, né, porque o rei quer ver ela no quarto dele para produzir mais herdeiros, mas vimos aqui nesse episódio que até o fim da vida o Viserys continuou sozinho em seu quarto. E antes mesmo da mão do rei descobrir o ocorrido, o Verme Branco já sabia. Mysaria ficou sabendo porque Talia mandou aquela mensagem, né, em forma de velas. Na verdade, a mão do rei e a Mysaria ficaram sabendo ao mesmo tempo. Todo mundo estava esperando o rei morrer, né? A morte dele já era esperada porque estava todo mundo vendo qual o estado que o rei Viserys estava. Então a Talia já ficou informada para ela mandar um sinal quando isso acontecesse e ela mandou. Como eu disse na minha análise do vídeo anterior, ter um aliado seu bem ali coladinho com a rainha é muito útil. Mas Mysaria não era a única esperando a morte do rei. Descobrimos ali naquela cena do Pequeno Conselho que o Sir Otto já estava esperando isso acontecer para usurpar o trono. E ele não estava fazendo isso sozinho e estava fazendo isso por trás da Alicent, por trás da rainha. E nessa cena é bem interessante a gente notar a dualidade da Alicent, porque ela realmente acredita que o Viserys queria mudar de ideia lá no leito de morte. Ela realmente acredita que aquilo que ela ouviu era o Viserys falando que o filho dele, Aegon, devia ser rei. Ela entendeu tudo errado e acredita no erro. Tanto que a Alicent ficou muito nervosa quando ela descobriu da armação que estavam fazendo pelas costas dela. Porque a Alice gostava do marido. Muita gente vai comentar aí falando que ela não gostava dele nada, mas ela foi a única pessoa que chorou a morte dele. Ela foi a única pessoa que chorou sob o seu cadáver. A mão do rei, no mesmo momento que ele morreu, já procurou de usurpar o trono. Os outros membros do Pequeno Conselho também não deram a mínima. Os filhos do rei, Aemond, Aegon e Helena, receberam a notícia como quem recebe a notícia que tá chovendo lá fora. A Rhaenys meio que sentiu um pouco, né? Mas mesmo assim ela não chorou porque ela não era muito próxima do Viserys. Então assim, a única pessoa que sentiu de fato essa morte foi a Alicent. Então sim, a Alicent gostava do Viserys. Uma outra coisa interessante da gente notar aqui são os membros desse Pequeno Conselho, que fica conhecido na história futuramente como o Conselho Verde. Sabemos que Otto Hightower já estava planejando usurpar o trono da Rhaenyra, e ele estava fazendo isso em comum acordo com o Lord Wilde, que é o mestre das leis, e o Lord Lannister, que é o mestre dos navios. O Lord Beesbury de nada sabia e a sua lealdade à princesa Rhaenyra fez dele o primeiro morto da Dança dos Dragões. E uma evidência clara de que eles já estavam planejando isso há muito tempo, muitos anos antes do rei morrer, é que quando eles receberam a notícia, o Lord Lannister já falou de proteger o ouro, né? De mandar para Casterly Rock, proteger aqui, proteger ali. Proteger o ouro, isso deveria ser assunto do Mestre das Moedas. E o Mestre das Moedas é o Lord Beesbury. Só que o Otto sabia que ele era leal à Rhaenyra, então ele deixou esse lado, né, na mão do Lord Lannister, que é mestre dos navios, não tinha nada a ver com ouro. Só pra gente perceber o quanto significativo foi o Lord Beesbury se impondo naquela reunião do Pequeno Conselho, é que ele é da Campina, ele é juramentado à casa Hightower. Então, nesse momento, ele estava virando as costas para o seu próprio suzerano. Beesbury não queria quebrar o juramento que ele fez há 20 anos atrás, mas o fato é que 20 anos é muito tempo. E como o Lord Lannister mencionou, né, as pessoas que fizeram aquele juramento 20 anos atrás, hoje em dia, muitas delas nem estão vivas. São os seus herdeiros que estão governando, então isso pesa contra a Rhaenyra. O Lord Wilde é das Terras da Tempestade e ele é juramentado à casa Baratheon. A casa Baratheon foi citada aqui nesse episódio, né,
porque o Lord Lannister falou para eles tentarem pegar o apoio do Lord Baratheon, porque ele tem 4 filhas solteiras e a Alicent tem 2 filhos solteiros, que é o Aemond e o Daemon Targaryen. O Daemon ainda não apareceu na série, mas ele existe nesse universo, a gente sabe disso por conta da abertura que mostra lá 4 ramificações saindo da Alicent, representando seus 4 filhos, e de fato o próprio George R. R. Martin, né, criador desse universo de Gelo e Fogo, disse que esse personagem existe, vai aparecer na segunda temporada, mas eles não tiveram tempo de trabalhar ele nessa aqui. Nesse momento, é importante os verdes terem o apoio da maioria de Westeros, porque se Rhaenyra se sentir muito pressionada e sem apoio nenhum, não vai ter muito mais o que ela fazer, né? Só tem um problema nisso tudo. A Casa Baratheon é uma casa muito importante, sim, para os Sete Reinos, é uma das casas principais, só que o Lord Baratheon, que está sentado lá nas Terras da Tempestade, ele é primo da Rhaenys. A Rhaenys, ela é filha de Aemon Targaryen com a senhorita Jocelyn Baratheon. Então, ela é prima do atual Lord Baratheon das Terras da Tempestade. E a gente já viu aqui nesse episódio que a Rhaenys deixou bem claro qual a posição que ela vai tomar nessa guerra, mas da Rhaenys a gente vai falar daqui a pouquinho. E a Alicent gosta da Rhaenyra de certa forma, né? Ela não gostou nadinha do plano do pai de matar a Rhaenyra, ela não quer fazer isso e ela só tá aceitando usurpar o trono porque do ponto de vista dela, não é usurpar o trono, né? Do ponto de vista dela, o rei mudou de ideia, o rei quer que o filho dele seja rei. E agora o que fazer? Tanto que no episódio passado ela reforçou a sua lealdade à Rhaenyra, dizendo que ela seria uma ótima rainha, e no final do episódio ainda ficou ali chamando ela pra voltar pra corte, né? A Alicent só entrou no golpe porque, coitada, ela entendeu tudo errado, foi muito burra. Tanto que conversando com o Aegon, né, ela tenta fazer termos razoáveis pra Rhaenyra e tenta convencer o filho dela a fazer um reinado de paz. A Alicent não quer guerra, mas a guerra será inevitável. As mortes que começaram com o Lord Beesbury não pararam com ele, porque naquela cena que o Otto chama todos os lords que estavam morando ali na corte para jurarem lealdade ao Aegon, as pessoas que se recusaram, que não quiseram ajoelhar, dobrar os joelhos, elas foram mortas. Elas foram enforcadas, elas foram enfrentar a justiça do rei. O Lord Caswell bem que tentou enganar o Otto Hightower ali, pra depois fugir e contar tudo pra Rhaenyra, mas o Larys Strong viu tudo e ele também foi enforcado. Acho que agora é um bom momento pra gente falar do Larys Strong, porque o cara é brabíssimo e também perturbadíssimo, né? Que cena bizarra aquela dele com a Alicent. Nós já falamos aqui também qual é a função dele na corte, né? Larys Strong é o Senhor Confessor, como o Lord Caswell falou aqui nesse episódio mais uma vez, que é basicamente o torturador real. Ele tortura os presos e acompanha a justiça do rei sendo feita. Só que ao mesmo tempo, ele tá desempenhando um papel de mestre dos sussurros pra rainha, né? Porque o cara sabe de absolutamente tudo. Como que ele sabe disso? Será que Larys Strong é um vidente verde? Tem vídeo aqui no canal comentando essa teoria. Larys, só de observar, né, o Lord Caswell ali, ele já sabia qual era dele e foi o responsável por prender o cara. Nesse momento, o que o Otto Hightower tá querendo é não fazer a informação espalhar cedo demais. Ele não quer que chegue nos ouvidos da Rhaenyra o que tá acontecendo, porque ele não quer que a Rhaenyra se organize, né? Não quer que dê tempo. Ele quer que aconteça tudo para depois a Rhaenyra ficar sabendo, porque lembrem-se que a Rhaenyra ainda está grávida e está longe do trono. Então, assim, a situação, o cenário favorece muito o Otto. Mais uma conversa do Larys com o Otto me deixou um pouco confuso, né? O Larys falou que o tempo que ele passa com a rainha pode ser útil pra mão. O que ele quis dizer com isso? A gente parece que ele tem a lealdade com a Alicent, né? Por causa que ele tem tesão no pé dela, então ele serve a Alicent por causa disso. Mas o que ele estava querendo dizer com aquilo, né? Que a lealdade dele com a Alicent pode ser útil pro Otto Hightower. Qual é o plano do Larys, sabe? Ele tem alguma coisa por trás ou ele só faz o que ele faz ali porque tem tesão no pé dela mesmo? Ou será que ele tá tramando alguma coisa maior? Qual é a do Larys, sabe? Eu acho ele um personagem muito misterioso. Ele ofereceu pra Alicent de matar a Misária e a Alicent concordou, mas concordou naquelas, né? A Alicent nunca gosta de colocar uma posição muito firme nas coisas que o Larys Strong faz pra ela manter a consciência dela o mais tranquila possível e conseguir dormir à noite. Mas o fato é que ela é sim conivente com todas aquelas mortes, e o Larys Strong tentou matar a Misária da mesma forma que ele matou o pai e o irmão, com incêndio. Ainda não tivemos a certeza se a Misária morreu ou não, porque essa casa que foi queimada não é a casa que ela mora. A gente viu no final do episódio passado que a casa que ela mora é uma casa diferente. Essa deve ser um dos lugares, né, uma das casas que ela administra. Então lá dentro deve ter muita aranha dela, né, muito funcionário, muito espião dela, mas se é que ela estava ali dentro naquela hora, isso nós não sabemos. Se Misária sobreviver, ela vai saber de onde veio a ordem, né, porque ela sabe de tudo, afinal de contas. E aí eu queria saber se ela vai achar que foi ordens do Otto ou se ela vai saber que isso é coisa do Senhor Confessor com a rainha. Eu tô realmente curioso para saber como que isso vai se desenrolar, né, a guerra por debaixo dos panos. Porque, atualmente,
A lealdade de Mysaria é com o Otto, né? Foi pro Otto que ela vendeu a informação, foi pro Otto que ela contou que a Rhaenyra e o Daemon estavam se pegando, e agora foi pro Otto que ela falou também onde estava o príncipe Aegon. Mesmo sendo ex do príncipe Daemon Targaryen, parece que a Mysaria não compartilha nenhum tipo de sentimento com ele, não. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir pra você deixar aí o like, por favor, porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo, e o like é muito importante, então deixa o like, por favor. Eu já tinha mencionado na minha análise do episódio 6 que o Aemond tinha muita inveja do Aegon, e aqui, nesse episódio, a gente está vendo isso se confirmar. Aemond, como segundo filho, não tem lá muito direito a nada, né, enquanto o seu irmão viver. Aliás, mesmo se o Aegon morrer, o Aemond continua não tendo direito a nada, porque o Aegon já tem filhos, ele já tem herdeiros. O Aegon tem 2 filhos, né, um filho homem e uma filha mulher. A gente até chegou a ver essa cena lá com a Helena, com as crianças, e uma dessas crianças se chama Jaehaerys, que é em homenagem ao velho rei. Então ele já tem um filho homem, inclusive. Se Aegon morrer, o trono passa pro seu filho direto. Mas é o Aemond que é o cara que sabe lutar. É o Aemond que monta o maior dragão vivo. É o Aemond que entende os deveres de um príncipe Targaryen, mas no fim do dia nada disso conta pra ele, porque ele é um segundo filho. E nisso, ele é bem similar ao Daemon, né? Ambos são segundos filhos, né? Tanto o Aemond quanto o Daemon, e ambos não conseguiram se sentar no Trono de Ferro por conta de seus irmãos mais velhos. Eu vejo muita similaridade entre o Daemon Targaryen e o Aemond, né? Tal sobrinho, tal tio. E Aemond resolveu ajudar o Criston Cole a encontrar o Aegon porque ele achou que conhecia os gostos do irmão, mas a gente descobriu que os gostos de Aegon eram piores do que eles pensavam. Nessa caçada, nós vimos que o Sr. Eric tentou convencer o seu irmão, né? O Sr. Arik, que o Aegon não servia para ser rei. Ele estava tentando convencer o cara disso, só que o irmão dele acha que, como membro da Guarda Real, ele deve proteger o rei a qualquer custo, não importa quem seja o rei. O Sr. Eric, inclusive, foi embora quando o Criston Cole chegou, e ele, inclusive, foi o responsável por soltar a Rhaenys, né? E ele estava até com uma bolsa lá. O que será que tem dentro daquela bolsa? E é muito interessante a história desses irmãos, né? Porque eles são gêmeos, ambos membros da Guarda Real do Rei Viserys, mas enquanto um demandou pro lado da princesa, o outro ficou com o príncipe, né? E agora Rei Aegon. E agora sim, vamos falar da grande estrela do episódio, Rhaenys Targaryen. Rhaenys, após a morte do rei, foi presa, né? Porque no episódio passado, logo, ela se aliou à Rhaenyra novamente e ficou do lado da Rhaenyra, inclusive contando pra todo mundo que as netas dela iam se casar com os filhos da princesa. Então Rhaenys precisava ser afastada enquanto eles organizavam toda a coroação do Aegon. Mas a conversa que ela teve com a Alicent foi bem interessante. Quando a Alicent chega nos aposentos dela para tentar convencer ela a apoiar, né, o Aegon no Trono de Ferro, a Alicent menciona o Conselho de Harrenhal. Tem vídeo aqui no canal explicando esse conselho com detalhes, o vídeo vai estar linkado na descrição. Mas foi aquele conselho que a gente viu no prólogo do primeiro episódio. Rhaenys era a filha mais velha do herdeiro do rei, então ela que deveria ter sido a rainha dos 7 reinos, mas aquele conselho decidiu pelo Viserys pelo simples fato dele ser homem. O conselho mandou uma mensagem bem clara para toda Westeros muitos anos atrás, né? Os lords não querem ser governados por uma mulher. A linhagem masculina é sempre superior à linhagem feminina. E aqui a Alicent cita isso para tentar convencer a Rhaenys a apoiar ela, né? Tipo, me apoia aqui, você já viu que os lords de Westeros não querem ser governados por uma mulher. Nós não fomos feitas para governar, mas sim para guiar os homens em um reino de paz, em um reino bom, em um reino de harmonia. E ali nessa conversa ela também deixa escapar que o Corlys está vivo, né? O episódio passado fez tanto alvoroço para a sucessão de Deriva Marco, o Trono de Madeira, e o cara nem morto tá. E a resposta da Rhaenys foi sensacional, porque é exatamente isso. A Alicent está a vida toda servindo aos homens. Não tá na hora de parar, não? E a frase da Rhaenys, né, aquela frase icônica do trailer, você nunca se imaginou no Trono de Ferro, que todo mundo achou que ela tava falando pra Rhaenyra, no final ela falou pra Alicent. Foi sensacional demais essa cena. Aí a Alicent sai do quarto dizendo pra ela tocar o sino quando ela tiver uma resposta. Pois bem, os sinos da cidade tocaram e Rhaenys contou a resposta dela pra todo mundo. E eu gostei muito da cena da coroação do Aegon, não pelo Aegon ser coroado, porque eu não tô torcendo por ele, mas porque a gente nunca viu uma coroação de verdade, né? Em Game of Thrones teve lá aqueles Lordes do Norte chamando o Jon de Rei do Norte, mas foi um negócio meio fuleira, sabe? Aqui não, aqui foi uma cerimônia grandiosa, foi uma cerimônia de verdade. Tudo aqui foi muito grandioso e no fosso dos dragões pro Aegon ser visto e aplaudido por todos os plebeus para fazer ele se tornar de fato o rei legítimo, o rei que as pessoas querem que reine, e os plebeus aplaudiram ele, sabe? Foi incrível também ver a coroa de ferro que o Conquistador usava, e o Aegon escolheu essa coroa, a coroa de ferro, justamente para criar esse simbolismo, né, essa relação entre ele e o Conquistador. Aegon, o segundo de seu nome, quer passar para o reino uma imagem muito próxima que ele tem do Aegon I, né? Porque o Aegon I, o Aegon Conquistador, sim, ele é respeitado por toda a Westeros. Então o Aegon II de seu nome fez o quê? Pegou a coroa do Conquistador, pegou a espada de aço valeriano do Conquistador, ele tá usando todos os simbolismos do Conquistador para deixar cada vez mais claro que ele, sim,
é o rei legítimo. Enquanto Aegon tem o Trono de Ferro, o Porto Real, o apoio dos plebeus e todos os objetos que o Conquistador usava, o que a Rhaenyra tem? Sabe, Rhaenyra tá longe, tá em Pedra do Dragão, tá grávida. E aí, sabe, isso os lords de Westeros vão levar muito em consideração na hora de escolher os seus lados. Claro que essa simbologia pode significar muito pra quem é de fora, mas pra Rhaenys, que é de dentro, que é da família, isso não é nada. E foi incrível a cena dela recuperando o Meleys, né? Isso é diferente dos livros, né? No livro não tem essa cena dela com o dragão explodindo o fosso dos dragões, então assim, foi uma surpresa até pra quem já leu, e foi sensacional. Mesmo eu sabendo, né, que não ia acontecer isso, lá naquela cena, eu fiquei torcendo muito pra ela falar um Dracarys, sabe? Sair matando todo mundo, porque se ela fizesse isso, não ia ter nem guerra, sabe? Eu sabia que isso não ia acontecer, mas sei lá, eu fiquei torcendo pra matar, pra queimar pelo menos, sei lá, o Criston Cole, que, sem comparação, é o personagem mais insuportável dessa série. Mas Rhaenys foi foda, sem dizer uma palavra, ela disse tudo. Só a forma como o dragão dela se posicionou ali deixou muito claro quem a Rhaenys vai apoiar nessa guerra. Ela mandou o recado dela: não mexe comigo, eu não tenho medo de você, não me deixe presa, e foi embora pra, né, provavelmente pra Pedra do Dragão pra apoiar a Rhaenyra. Essa ligação da Meleys com a Rhaenys é muito mental, né? Parecia que a Meleys estava agindo de acordo com o que a Rhaenys estava pensando na hora. E eu fiz um vídeo aqui no canal falando dessa conexão dos dragões com os Targaryens, né? E falando também da origem dos dragões e que eles não são nada naturais. Eu peço muito pra você conferir esse vídeo, que esse vídeo tá muito bom, eu vou deixar ele linkado na descrição. Enquanto Aegon tem o apoio dos Lords, tem o Trono de Ferro, tem o símbolo do Conquistador, a Rhaenyra tem dragões. Rhaenyra tem o dragão dela, tem o dragão do marido Daemon, tem o dragão da Rhaenys agora, tem o dragão da Baela, a filha do Daemon, e tem ainda o dragão dos seus 3 filhos. Enquanto Aegon tem o quê? Só o próprio dragão, o dragão da irmã, né, esposa, Helena, e o dragão do Aemond. Tudo bem que Vhagar é um dragão de peso, mas ainda assim, Rhaenyra tem mais do que o dobro dos dragões do time verde. Como será que Rhaenyra vai reagir a essa coroação? Vamos descobrir no próximo episódio. Esse episódio 9 de House of the Dragon não seguiu a tradição de Game of Thrones, né, de ter o episódio 9 sendo o episódio mais chocante da temporada. Então será que eles guardaram o melhor pro final? O que será que vai acontecer no próximo episódio? Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, por favor, que o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Se inscreve no canal se não tá inscrito e me segue no Instagram também. Tchau e até o próximo vídeo.